meus amigos, inclusive também do Celinho Moura e em outros mais locais que nós sempre estamos indicando. Somos Vênus Telecom e estamos acompanhando também através da Vênus TV. Juntos, estamos aqui, prontos, preparados e querendo trazer a melhor programação do mundo radiofônico. Essa programação levada ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h30, às vezes 4h30, um pouquinho a mais, a gente começa a trazer essa programação diferenciada do mundo radiofônico. Eu e o meu parceiraço de bancada, Celinho Moura. Boa tarde, Celinho Moura. Boa tarde, Jimmy Carter. Boa tarde a você, os ouvintes da 89 FM. Boa tarde especialmente ao nosso Deus maravilhoso. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2026. Meu amigo, o mês já está indo embora. Já está indo embora. E desde ontem que é final de semana, né, Celinho? Desde ontem. Ontem a gente... Como se diz a minha mãe, né? Chegou o final de quarta-feira, quarto final de semana se foi. Então, já chegou o final de semana, então tá aí. Um abraço pra minha mãe, que tá sempre ligada nas novelas dela na tarde, né? Mas tá tudo certo. Tá tudo certo, mas ligadinha também no programa, sempre, né, Celinho? Sempre que pode, tá com o radinho ligado lá também. Mas a novela é prioridade pra ela. Show de bola. Celinho, hoje eu comecei aqui com esse chapéu que eu tô usando direto. Vou ficar cavo quem vai pagar o tratamento, né? Um tratamento capilar. É o ex-botafoguense. O Botafogo só tá levando o P. Eu não sei o que danado tá acontecendo, mas o ex-botafoguense Nelson Dantas já confessou, né, que com essas derrotas do Botafogo vai migrar, vai voltar a torcer pela equipe do Flamengo. Mas eu tô começando aqui com esse chapéu que ele me presenteou e eu acredito que nessa emissora a única pessoa que usa praticamente 24 horas sou eu. É aqui um chapéu muito bem confeccionado e o melhor de tudo não é a confecção do chapéu, é o que ele está representando e está oferecendo à população. Aqui é o Bom Negócio Rural, o Educa Mais Rural, onde esse projeto do nosso ex-diretor Nelson Dantas é um projeto que ele pretende, né, levar às escolas para que as crianças, né, comecem, como João Luquinha, meu filhinho João Luquinha, que está lá na casa da minha sogra, Dona Ledinha, e do meu seu Cosme, da borracharia Cosme Damião, lá no Porto Piató, ele começa a aprender que nós temos que aprender que tudo sai do campo, né? Nelson Dantas nos confessou por N vezes que tudo sai do campo, quase tudo, 99% sai do campo para nossa mesa. Então, é importante que a criança, né, o adolescente já está numa idade de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, mas tem também que aprender. Mas temos que começar também com nossas criancinhas, que temos que educar, né? Educar sobre a questão rural, educar que nós dependemos do campo. Tudo, como eu falei anteriormente, tudo sai de lá, chega para nossa mesa, mas tudo foi plantado, né? Tanto que quando tem as chuvas em abundância no período chuvoso, nós estamos sempre felizes e agradecendo a Deus. Inclusive também, Celinho, falei do chapéu, né, do Bom Negócio Rural, Educa Mais Rural, mandar mais uma vez um abraço a Nelson Dantas, né, que eu tenho o maior respeito, é meu primo, né, meu parente, é Nogueira, ele é uma pessoa que dispensa comentário. Mas dizer também às pessoas que hoje, Celinho, estamos celebrando o dia de São José. Lembrou, Celinho Moura? Não lembrei. Dia de São José e dia do artesão. Não lembrei de São José. Fiz a cobertura da comunidade, mas não lembrei do lembrou. Dia, não. Pronto, Celinho, hoje é dia de São José, né, que renova a esperança de bom inverno no nosso estado do Rio Grande do Norte. Celebrando hoje, né, dia 19 de março, o dia do padroeiro das chuvas, né, que volta a mobilizar a esperança de agricultores e moradores do interior potiguar por um bom inverno. Estamos todos esperançosos. Neste ano, a data chega acompanhada de previsão de chuva em todas as regiões do nosso estado. Inclusive, nós temos vários açudes, né, que já chegou à sua capacidade máxima e nós esperando sempre que as águas desaguem, né, para a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, para que a gente tenha aquele volume máximo. Como também no açude público de Medubim, a Lagoa do Piató, né, que infelizmente nós vivemos anos aí observando uma imagem, né, uma imagem triste, né, daquela seca, né, que infelizmente acometeu a Lagoa do Porto Piató, mas também que venha, né, através dessas chuvas, para aquele reservatório trazer muita esperança. E podemos citar também Pataxó, né, que as pessoas são muito esperançosas, inclusive
passou por algum tipo de trabalho, né? As pessoas, o governo do estado teve investindo para melhorias, né, do Pataxó. O açude da Ponta Grande, que também é próximo aqui à cidade do Açu, fica no município de Panguaçu, e nós estamos esperançosos por essas chuvas para que a gente tenha no plantio as culturas, né, feijão, milho, sorgo, né, tenhamos um inverno bom, porque nós sabemos que, como eu falei anteriormente, de um tudo, como diz o projeto Bom Negócio Rural, o Educa Mais Rural, um 99% que chega na nossa mesa sai do campo. Viu, Celinho Moura? Não, isso aí é muito importante e também um projeto grandioso do Nelson Dantas, que eu lembro, um certo dia, há um tempo atrás, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, na sala da casa dele, ele me relatando sobre esse projeto, né, do Bom Negócio Rural. Ele tinha esse desejo de implementar e agora chegou o momento certo, a hora certa para que esse projeto, né, desse sequência, e como está dando, já tá de parabéns, viu, Nelson? Inclusive, da hora que cheguei, tava aí fora, não? Tava aí fora, tava. Ah, sim, na hora que eu cheguei, tava atrás de Jacutinga. Sim, tá esperando Jacutinga? Jacutinga tá aí? Jacutinga tá dando trabalho, Nelson Dantas. Ô, rapaz, quando eu cheguei também, ele estava aí, mandei um abraço pra ele. Já desci, né, com o chapéu, porque, como eu falei pra ele, lá no restaurante Saborei, já desço com o chapéu, às vezes é sombra, e aí nós temos um problema de calvície. Eu acho que seja em consequência de um boné e de um chapéu. Eu não tenho aquele conhecimento apurado. Mas na sombra é interessante que a gente tire o chapéu, tire o boné. Mas aqui eu fiz questão de começar a nossa programação, né, porque eu queria trazer esses parabéns, né? Esse parabéns ao programa Bom Negócio Rural e também o Educa Mais Rural, que foi uma ideia, o idealizador foi o Nelson Dantas, que eu tenho o maior respeito, Célio Moura. Não, esse cara é admirável, eu gosto muito dele, ele sabe disso, é recíproco o que eu falo e tenho o maior carinho, aprendi a admirar cada vez mais. Sou bem próximo, sempre frequentei várias vezes a casa dele. Sim. Gosto demais, sempre, tanto é que quando eu vejo o Nelson, uma das melhores coisas que eu pergunto é como está a sua digníssima, né? Sim, a família. Isso. Né? A esposa dele, que eu gosto demais, é a pessoa do bem mesmo, né? Então é a pessoa que deu um maior carinho, cara. Dona Neuza? Dona Neuza, sim. Isso. Dona gente Neuza, boa, demais. Tive a satisfação de conhecê-la também. Gente boa da melhor qualidade. Toda a família do Nelson Dantas é excepcional. Celinho, posso trazer uma notícia ruim? Rapaz, já começar com notícia ruim? Porque aí a gente... É sobre aumento? É sobre aumento. Porque aumento, ontem já falei que vai ter as contas de luz, vai aumentar. Agora vai aumentar mais o quê? Vai aumentar o combustível, Celinho. Vixe, hoje é quinta-feira, as pessoas, gente, preste atenção, nas quinta-feira, toda quinta-feira é feito... Né, é feito aquele balanço, né, na refinaria Clara Camarão, né, que fica em Guamaré, e aí aumenta ou baixa o valor. Mas o que a gente está observando há algumas semanas é sempre aquele aumento do combustível, principalmente com essa guerra, né, essa guerra louca que nós estamos acompanhando entre Estados Unidos, Israel, Irã e alguns países entrando também, o que eu estou temendo é uma terceira guerra mundial. Mas deixa eu trazer essa informação. Celinho, a refinaria Clara Camarão aumenta preços da gasolina e do diesel pela 4ª semana consecutiva. A atualização da refinaria acontece toda quinta-feira. Os valores podem impactar o preço final ao consumidor nos postos, a depender de fatores como logística, margem de revenda e também tributos ou impostos, né, para ficar mais fácil. E aí aconteceu uma determinação do governo federal, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que os estados e municípios, né, banisse o ICMS para, de uma certa forma, não encarecer os combustíveis. E outra, ontem eu trouxe a informação de que os caminhoneiros já estavam, né, articulando uma parada nacional, e essa parada possivelmente pode começar a partir da meia-noite de hoje, né? Se não for feito nada, nós estamos esperançosos que alguma medida seja tomada para que os preços, principalmente do diesel, né, não se eleve, para que essa parada não aconteça. Então é uma informação que eu já trago em primeira mão dentro aqui da nossa programação, Célio Moura. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço. Eu falei com ele hoje pela manhã. Aliás, hoje agora à tarde, né? Cleber II, conhece esse magnífico? Rapaz, gente boa da melhor qualidade. Pois meu amigo. É.
Rapaz, é um cara, nunca mais esteve lá no restaurante pela exiguidade do tempo. Falei né? com ele agora pela tarde, II. cara. Um cara sensacional, um cara do bem, um cara que a gente gosta demais de mim. Então eu tive o prazer, a honra de falar com ele hoje, há pouco tempo, na verdade, né? A gente tava conversando. Então, assim, mano, lembrando aqui, para mandar um grande abraço, registrar aqui, né? Que a gente sempre, que pode, a gente tá sempre aqui registrando as pessoas que a gente tem um maior carinho. E Cleber II é um cara que merece todo o respeito. E também aproveitar, que já está na lembrança, mandar um abraço ao nosso amigo Acailson, né? Então, da UERN, professor aí de inglês, magnífico aí, magnífico cara. Acailson e a todos da UERN aí, que merece um grande abraço também ao Marcelo, também, que é professor também. Show de bola. Inclusive, Celinho, eu estou aqui aperfeiçoando, né, o conhecimento em inglês, que aí poliglota aqui é você, mas qualquer dia desse, nas sexta-feira, eu não faço parte da UERN não, mas qualquer dia desse, venho bater um papo só em inglês, falando em inglês, com o professor Acailson. Um abraço, Acailson. Sinta-se abraçado por todos que fazem essa seleção chamada 89,9 FM. Celinho, deixa eu também mandar um abração a 3 pessoas extraordinárias que estão ouvindo a nossa programação. Sérgio Rocha, Dr. Érico Alves, que é vereador aqui na cidade do Açu. Entrevistei eles lá na festa de São José. Sim. Entrevistei eles lá. Vamos trazer hoje? Não, já passou. Já passou, né? A gente já passou. Já trouxe. Sim, já trouxe as matérias, né? A gente colocou todas elas, né? Inclusive mandei pra eles, todas elas. E também, né, Sérgio Rocha é o cara figuraço. Show de bola. Foi o primeiro que eu entrevistei lá na festa. Foi, Sérgio. Gente boa da melhor qualidade. Então deixa eu concluir aqui, olha. Um abração a Sérgio Rocha, ao vereador, né, vereador Dr. Érico Alves, gente boa da melhor qualidade, está fazendo um trabalho, né, no seu primeiro mandato. Segundo ano do primeiro mandato, excepcional. Um abraço também. Esse aqui você não conhece, Elinho, tenho certeza. Eliomar Alves. Você não conhece não, né? Não, imagina, conhece não. Demais. Magnífico. Um abraço pra você, Eliomar, figuraço de grande importância e cara do bem, cara. Um abraço também, Celinho, ao Érico Alves, o pai. Sim, né? sim, porque é figura, viu? É figura, gente boa da melhor qualidade. E por último, mandar um abração também ao ex-prefeito aqui da cidade do Açu, que eu tive uma confirmação que todos os dias está acompanhando a nossa programação, querendo saber de muita informação, o ex-prefeito Ivan Lopes Júnior, que está devendo, ele também. Tá devendo uma visita aqui, né, Celinho? Cobrei isso dele, ele disse que a agenda está muito extensa, teve a Brasília recentemente, teve a roda para o estado todo e ele disse, vamos organizar, Ivan, um dia para você bater um papo com a gente, né, cara? É de grande importância, então ele, não, bora organizar sim. Agora imagina aí se nós tivéssemos... Tem as especulações de 2 possíveis candidaturas a deputado estadual, né, aqui pelo nosso vale. O ex-prefeito doutor Gustavo Montenegro Soares e a outra é Ivan Lopes Júnior. E já imaginou, Celinho, se fossem os 2 eleitos aqui no nosso vale? Vamos ter 2 deputados aqui representando o nosso... Nossa, aí o assunto tava fechado. Completo, né? Sim, com certeza. 2 deputados aí trazendo só emenda, e muita coisa boa, né? Isso seria um sonho, na verdade, para o Açu e o Vale do Açu, né? Certeza. Show de bola. Celinho, vamos de ouvinte? Bora lá. Será que a linha telefônica, rapaz... Tá sim. Ei, se fosse Vênus, eu tinha certeza que eu já podia dizer, libera a linha que vai dar certo. Agora, como não é Vênus ainda, né, a gente fica naquela dúvida. Mas vamos liberar a linha e esperar, né, que o satélite, né, o satélite abençoado, que ainda está sendo... não estamos ainda sendo oferecido o trabalho de uma outra operadora que esteja funcionando bem para que a gente possa bater um papo com nossos ouvintes. Mas em breve também aqui será Vênus Telecom. E as pessoas podem perguntar, mas por que não é ainda? Se a Vênus Telecom está na direção, na administração. Gente, é porque tudo tem contrato, tudo tem, né, aquele prazo de que se começa e que se termina. Então tem que se aguardar, né, todo um trâmite para depois a Vênus Telecom começar de vento em popa. Eu só garanto uma coisa, quando a Vênus Telecom entra... É que ela não trabalha com telefonia ainda. Ainda não, né, Celinho? Não. Por isso que se tivesse, realmente com certeza já estaria. Já estaria, né? Só com a TV. Ainda não é telefonia, ainda não, mas a gente espera que, rapaz, já está prestando um serviço de excelência através de WhatsApp, de Wi-Fi, né? De Wi-Fi, a gente espera que venha para a telefonia também. Vamos de ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde.
Epa! Com quem eu tô falando? Nossa, Francisca Alves, Minha tá muito baixo. Rapaz, Dona Francisca Alves. Dona Francisca, a gente tem um probleminha que vamos procurar resolver. É a ligação, quando vem aí da Cauã, né? Sempre é bem baixinha. Sempre de lá vem baixo. Vem baixo. Eu não sei por qual motivo, mas está dando para ouvir. Vamos ficar aqui com o ouvido, né? Com a orelha pregada aqui no retorno para que a gente possa bater um papo, né, nessa tarde gostosa de quinta-feira. Dona Francisca, como está a comunidade de Acauã nesse momento? Ok, está tudo em paz. Primeira de luxo, e a senhora? Como é que está? A senhora e toda a família? Está tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Quer ouvir qual música na nossa programação? Já caiu. Olha aí, já caiu a linha, rapaz. Já não sei. Dona Francisca, Inclusive, eu relatei até esse problema para nosso diretor em relação a isso, quando acontece, né? Sim. Agora nós não sabemos se é da internet, se é da telefonia, o que é, mas já passei para a Jonathan sobre essa situação. Ele já tem conhecimento, né? Então eles já vão ver o que pode ser feito em relação a isso. É isso que eu falei ontem para ele em relação a esse probleminha. O pessoal fala que a repente cai a linha. Cai a linha, rapaz. Vamos pedir. Dona Francisca, vamos migrar, vamos sair da operadora, do Wi-Fi que a senhora está, vá para Vênus Telecom, que eu tenho certeza que essa problemática não acontece. Mas abraçar a dona Francisca Alves, tem um carinho imenso por toda a minha família, né? Que é a Vidinha, meu filho João Lucas, né? Que chama a dona Francisca Alves de titia, né? Que chama ela de titia. Então, um abraço. Breno, um abraço, meu amigo Breno, lá na comunidade de Acauã. Um abraço a todos. Obrigado sempre pelo carinho da audiência. Célio, então vamos de música? Bora. Tem alguma sugestão? Já tem, não, eu tenho uma aqui na ponta da agulha aqui já. Já tem aí? Já. Rapaz, seu sobrenome é competência. Então, vamos nessa e daqui a pouco eu trago algumas notícias boas e também algumas notícias ruins. Uma, por exemplo, você gosta muito de comprar remédio, Celinho? Depende de alguma medicação? Não, eu dependo. Depende? Rapaz, eu tenho uma notícia ruim também. A partir do dia 1º de abril... é dado pelo governo. É dado pelo governo? É, pelo menos. Então pode aumentar que outras pessoas vão achar ruim, mas você não, né, Celinho? Não, eu não. Show de bola, gente. O governo gente. que paga, eu sou apenas um contemplado. O resto da vida tem que tomar esse medicamento. Eita, gente. Dê uma passadinha lá no YouTube, né? Deixe seu joinha, deixe o seu like. Vai fortalecer aqui a emissora, né? A nossa 89,9 FM, como também fortalece o programa Música, Notícias e Você. Vocês podem acompanhar a nossa programação, não esqueçam, através da Vênus TV. Se você ainda não é assinante, corra lá. Não demore não, viu, gente? Procure inscrever-se, procure ter acesso à Vênus TV, que tem uma programação diferenciada, uma programação de muita informação. E aí, alguns programas aqui da 89, ao todo, não um todo, mas alguns já eu acredito eu que já estão sendo reprisados, outros já ao vivo, como o nosso, mas aí vocês vão ter à disposição aqui a programação da 89,9 FM. Mas não desliga o rádio, não mude de faixa, não saia da sintonia, porque aqui é muita informação, com entretenimento, muita alegria e sempre, como eu costumo dizer, com muita responsabilidade. Sabe por quê? Porque aqui vocês estão na rádio que mais cresce em audiência. 89 FM. 89 FM.
alguma dúvida realmente a perguntar, e aí a gente libera a linha telefônica, porque aqui, pelo que eu conheço um pouco aí, a doutora Maria Medeiros, ela é, como dizia a mamãe lá em casa, pau de dar em doce, viu? E está aqui acompanhado também de outra autoridade. Vamos falar um pouco aqui, né, de duas advogadas conceituadas que estão, né, aqui na cidade do Açu, fazendo um trabalho plausível, um trabalho no setor de direito, né, lógico, advogado de direito, que as pessoas vão procurar esse escritório futuramente, vão tirar dúvida conosco através de uma parceria, e doutora Amanda Vieira, né, que inclusive o nome do escritório leva o nome dela, doutora Amanda Vieira, né, que outras colegas ou colegas também estão fazendo parte, né, desse projeto, assim também como doutora Maria Medeiros, que nós vamos ouvir. Ouvi logo quem, Celinho? Vamos conversar pela doutora, né? Porque a doutora está devendo faz tempo a participação dela aqui com a gente. Então vamos e lá. Ela não vai fugir, não. Vira essa câmera aqui, Jim, pra cá. Direciona pra cá, por favor. Deixa eu só ajeitar aqui. Aí. Show. Volta. Não, volta um pouquinho. Essa câmera e volta mais um pouquinho. Não, volta mais pra cá. Aí, show. Beleza. Aí. Doutora Maria Medeiros, é uma satisfação receber a senhora aqui nos palacetes de comunicação da 89,9 FM e dizer que essa satisfação nós vamos com certeza perpetuar-nos por muitos tempos, né? A senhora está conhecendo aqui os palacetes e pra gente é uma alegria. Boa tarde. Boa tarde, gente. A alegria é toda minha, é toda nossa, né? Poder estar aqui hoje à tarde. Estava devendo, sim, mas tô pagando, viu? Né? Cobrei a senhora. Celinho cobrou e eu tô pagando. Sim. E agora a doutora Amanda Vieira. Pronto. Boa tarde, mais um pouquinho a todos. Aí. Tudo bem? É um prazer estar aqui e poder contribuir de alguma forma, né? Mais próximo do microfone, doutora, por favor. Mais próximo do microfone. Aí. E poder contribuir de alguma forma com os ouvintes, com a rádio, em parceria aqui com a doutora Maria. E gostaria de dizer que nós estamos aqui disponíveis para tirar dúvidas. Fazendo uma visita bacana.com, né? Sim. Inclusive, a gente já tirou muitas dúvidas dele aqui. Vamos cobrar os honorários, né? Esse contrato é vitalício, viu? Rapaz, agora deixa eu dizer, apareça no restaurante Saborim para comer buchada e panelada. Vai pagar pela carneiro e galinha que a gente... Pronto, já sei onde é que a gente vai gastar os honorários. Já desconta. Eita! Mas, doutora Amanda, onde é que fica o escritório onde vocês estão com esse trabalho plausível? A cada dia que passa, eu costumo deixar o meu veículo em alguma rua, né, adjacente ali próximo, principalmente ali a loja do nosso amigo Lauro? Sim, 3L? Sim, da 3L, deixo lá para comprar meus descartáveis, inclusive eu compro lá. Melhor aqui loja, assim, né? Melhor loja que tem, né, em Açu, né, não é no Vale do Açu, na região, né, no planeta. Quem vai falar na reportagem sabadão lá. Certeza. Eu não tenho escapatória. Não tem, Celinho não deixa. E aí eu deixo o veículo ali próximo, já compro, né, o que eu estou precisando lá com meu amigo Lauro, lá na loja de descartáveis, e saio perguntando, e as pessoas sempre indicando, falando muito bem de vocês. Qual a área, doutora Amanda, que a senhora atua? Eu atuo na área previdenciária, né? Tem algumas parcerias aqui com a doutora Maria. O nosso escritório fica localizado na rua Sinhazinha Vanderlei, eu já ia dizer a rua da UERN, né? Mas popularmente conhecida como a rua da faculdade UERN. Lembra do nome daquela praça? João Leonda de Medeiros. Inclusive, tem lá uma... Não me constranja na frente dos meus ouvintes. Não, mas eu pergunto... E tem outras perguntas, quando as pessoas vêm aqui, eu não costumo deixar de saia junto, não. É direito. Rapaz, olha, o prefeito e o ex-prefeito, o ex-prefeito doutor Gustavo esteve aqui, e o prefeito atual, doutor Lula, esteve aqui, eu perguntei a ele se ele sabia o que era elemento. Elemento pejorativo, a gente trata como se fosse uma pessoa de má índole, de má conduta. Mas a senhora sabe também o que é elemento, doutora? Isso é raiz, viu? Isso é raiz. É pilha, doutora, eu sei que você ia responder. É pilha, aquelas pilhas que colocam em rádio. Justamente. Aprendi com meu amigo Pingou.
memória. É raiz, né? É. Rapaz, eu acho que as pessoas em casa, Celinho, ficam até dizendo assim, rapaz, esses dois homens é doido. Você não lembra que a gente perguntou para o doutor Igor, que veio aqui, né? Também, doutor Igor. Psicólogo, não, terapeuta, né? Que teve há 15 dias atrás, teve a gente fez a pergunta para ele e também não lembrou. Não sabe as pessoas em casa, eu acho que ficam dizendo assim, esses dois apresentadores é doido, porque pega duas advogadas, se é de perguntar uma coisa de futuro, vai perguntar, mas isso aí, mas é cultura. Nós temos um ouvinte que ele mora lá em Pau de Jucá. Pau de Jucá pertence ao município de Panguaçu, o nome dele é Pingô, que ele vem, isso aí foi, eu já sabia essa nomenclatura, mas ele vem na cidade de Panguaçu todo mês, receber o ordenado dele, comprar uns cachê. Sabe o que é cachê, doutor? Também não vai saber? Cachê sabe. Sei, com certeza. Não, mas vou esperar você dizer que é pra saber se você sabe. Ela é boa. A mulher é boa, viu? Escute, e aí ele vem. E aí ele vem na cidade de Panguaçu comprar os elementos e mandou dizer que é ouvinte da nossa programação, né? Vai fazer as atividades dele, tem 70 e poucos anos. E aí vem para Ipanguaçu todo mês receber o ordenado dele e comprar os elementos. E eu já sabia o que era elemento. E quando eu peguei algumas pessoas, algumas autoridades, inclusive aqui, eu perguntei, essas pessoas ficaram na dúvida. E é um tipo de programa desse, doutoras, que a gente vai resgatar a partir de segunda-feira para trazer. Por exemplo, eu perguntei um dia desse a Celinho se ele sabia o que é califon. E Celinho ficou assim, não sei não, mas califon era sutiã antigamente. E aí depois passou a ser corpete. E depois. Todo tempo do corpete. Aí depois. Eu sou uma jovem. Eita, eu também sou. Tá me chamando de velho? Nunca, pelo menos na vida toda que eu morei em São Paulo, penso 30 anos namorando lá, eu nunca vi falar disso. Rapaz, eu tô resgatando. Eu sei algumas nomenclaturas e tô resgatando cada vez mais, né, doutor? E assim, a gente vai ter que aprender, porque eu tenho raiz lá no Simão, no Talhado. Eita. Você lá em. Eu sou de Santa Clara. Santa Clara, tem a obrigação de saber. Quando fala em Simão, Santa Clara, tem que falar também em carne gorda, Banguê, Simão, Areia Branca, Bela Vista um pouco Bela antes, Vista, vem Piató, tudo ali, isso aí eu tudo conheço. Ali é meu povo. Falando em Santa Clara aí, Baviera, Santa Clara, Linda Flor, Mutamba, Nova Esperança, Panoão 2, se descer Santo Antônio, tem Comboeiro. A senhora é do tempo de Comboeiro também, doutora? Não, Mas já ouviu falar? Não. Nunca ouviu falar em Comboeiro? Inclusive tem uma história, Celinho. Comboeiro. Depois de Martins. Martins, onde foi instalado. Estevão, Comboeiro, onde foi instalada a Frunorte. Inclusive, quem acabou o Martins foi a Frunorte. Passou uma cerca, um terreno, mesmo pelo meio, né? Depois de Santo Antônio, toda essa história eu sei. Quando descia ali no Beco de Nusso, já ouviu falar? Nova Esperança? Doutor. Não, mas a doutora já, né? É porque o meu avô paterno tinha fazenda lá. Então eu também conheço aquela... Gente, a gente tá aqui com esse papo. Pegou a gente surpresa aqui pra fazer uma visita, né? E esse papo descontraído. E estúdios, e a gente tem essa amizade bacana com a doutora Maria, através também de Lauro, também, que é parceiro do programa também, né? Então, assim, a 3L faz parte do programa diariamente, todos os dias aqui. E doutora Maria, eu não conhecia a doutora Amanda, tô conhecendo, né, pela primeira vez, a pessoa bacana, simpaticíssima, né? Simpática, e seja muito bem-vinda mesmo vocês. E doutora Maria, sempre eu brinco com ela demais, quando eu vou na loja, vejo ela, a gente combina, brinca, dá risada, né? Ela teve fora do microfone toda hora, mas dessa vez, sabadão, ela tá intimada desde a semana passada. Sério, as pessoas em casa e a doutora Amanda, né, que eu não a conheci ainda, mas já ouvi falar. Como eu disse, eu paro o meu veículo perto lá da 3L para comprar o que eu estou precisando de descartável, a melhor loja, isso aí eu indico. E depois saio dando uma volta, procurando informações. E as pessoas falando, eu tava vindo de onde, Dima? Eu tô vindo lá da 3L, fui comprar descartável. Rapaz, a mulher de Laura é boa. Rapaz, boa, uma causa com ela é causa ganha. Isso é muito bom, né? E as pessoas em casa podem até estar dizendo assim, rapaz, esses homens são doidos. Traz duas advogadas, nós não trouxemos, gente. Está sendo uma visita informal, por isso que a gente está nessa descontração. Isso. Mas nós vamos futuramente, né, ver a possibilidade do escritório vir aqui tirar dúvidas. Por exemplo, tem pessoas em casa... Uma prestação de serviço. Através da prestação de serviço. Tem pessoas em casa que podem estar perguntando, eu tenho 3 filhos, quanto é que eu pago de pensão? A senhora é previdenciária. A senhora pode responder, doutora? Com toda certeza. Então vamos lá. Vamos lá. Gente, pronto, vamos aqui. Mais um pouquinho aí. Tudo aqui é com muita responsabilidade, muito sério, como eu digo na abertura do programa. Mas foi informal e aqui hoje vamos dizer assim, hoje é diversão, né? Com muita responsabilidade. Sim, com certeza. Eu tenho
2 filhos. Não tenho 3, eu tenho 2. Mais. Olha aí, Celinho. Mais. Agora, aí. A senhora que está em casa tem 2 filhos, né? Os 2 filhos gêmeos. O camarada disse que o filho não é dele, ela procura o pai. Ela diz, então eu vou fazer o DNA. Foi provado que os 2 filhos é daquele abençoado. Quanto ele tem que pagar de pensão? Então, vamos lá. Hoje a gente segue o princípio que é necessidade e possibilidade, que é a necessidade da criança, que é presumida, obviamente, uma criança a gente sabe que precisa de alimento, de vestimenta, de lazer, tudo isso está na Constituição Federal. Então a gente vai em busca da possibilidade do genitor. Tem renda comprovada? Então o percentual vai ser calculado em cima daquela renda. Não tem? Então vai ser calculado um alimento provisório, né, em cima de um salário mínimo, que presume-se que todo mundo receba pelo menos um salário mínimo. E aí, a questão do percentual, ela é muito relativa, né? Às vezes vai do entendimento da cabeça do magistrado, que vai analisar, mas rotineiramente, geralmente sai entre 20% e 30%, ou do salário comprovado do genitor, ou do salário mínimo, caso ele não tenha uma renda comprovada. Comprovado na carteira de trabalho dele, que ele não é formalizado, né, através de um trabalho assinado na carteira. Isso. Obrigatoriamente ele tem que pagar os 10% no mínimo? Tem que pagar. Alimento é algo que você não tem como dispor daquilo ali. É um direito da criança e sim, o pai tem que pagar, independente dele ter renda, de não ter, ele tem que efetuar o pagamento. O programa aqui é muito popular, deixa eu dizer. Inclusive, só a título de informação, um detalhe aqui, doutor, eu lembrei de um caso de um amigo meu, lá de São Paulo, colega meu, ele realmente passou por uma situação, né, de pensão, ele foi na audiência, simplesmente ele chegou para o juiz na audiência, o juiz estava desempregado, ele alegou que estava desempregado. Aí sabe o que o juiz falou pra ele? Vai catar latinha. Eu ia dizer se vire. Eu ia dizer, ele se vire, doutor. Assim, vai catar latinha porque popular, a criança não pediu pra nascer e você é responsável. Vai catar latinha porque a criança precisa de alimento. Mas me diga, doutora, são gêmeos. 10% pros 2 ou 20%? 10 para um e 10 para outro. Existe os filhos ou o filho ou a pensão ou as pensões? Os filhos, as pensões. Sim, entendeu? Sim. É um percentual para cada criança. Entendeu? Por exemplo, quando eu atuava como assistente de juiz, a gente pegava muito essas demandas, né? Eu sempre fui de vara única, então a gente sempre trabalhou com uma gama de áreas do direito, exceto o previdenciário, e ainda tem, porque tem a questão dos acidentes, enfim, que às vezes cai, né, dependendo da longitude das comarcas, caía pra gente também. Mas, normalmente, eram 3 filhos, né, vamos supor, 3 filhos. Aí o magistrado iria arbitrar 30%. Então, seria o 10% em tese, né, 10% para um, 10% para o outro, 10% para o outro. Ah, fulano ficou maior de idade. Então, aí ele vai atrás de exonerar esse mas continuar pagando. E assim, a pensão é algo tão sério que ela só deixa de ser obrigatória com uma decisão judicial. Então, enquanto não tiver uma decisão judicial retirando aquela obrigação alimentar, ele é obrigado a pagar. E hoje a gente sabe que é a prisão que funciona no nosso país, né? Sim. É a prisão que funciona. E é verdade. Doutora Amanda. Celinho, olha a colocação da câmera. Tá ok? Passou, volta aí um pouquinho. Não, mas volta para esse lado. Aí, vai. Aí, show. Doutora Amanda, a Previdência, nós estamos observando, não é de hoje nem de ontem, que, não vou dizer um caos, mas umas certas dificuldades, né? As pessoas procurando o INSS, algumas questões, inclusive, são filas e filas, as pessoas esperando algum tipo de decisão judicial. Sobre esse desconto que aconteceu, a senhora, ninguém melhor do que a senhora que é expert, especialista nesse assunto, a senhora pode falar. As pessoas que ainda não procuraram saber se tem um dinheiro a receber, um valor a receber. Ainda está em tempo, ainda pode, esse tempo já se exauriu, o que se fazer? No caso, ele está falando sobre os descontos. Os descontos que foram indevidos. Sim. Isso, os descontos indevidos. Do INSS. Do INSS, isso. Se as pessoas ainda podem procurar. Sim, pode sim. Ele pode acessar o INSS,
o aplicativo, a plataforma oficial, e procurar lá no extrato de pagamento todos os descontos que foram feitos indevidos, né? Desde quando começou a serem feitos esses descontos, e fazer o requerimento pedindo a restituição desses valores, né? No próprio sistema. Então não teve uma data pelo governo federal definida ainda de que, pronto, até o dia tal, até tal mês, você pode... Não, fica aí em análise até que o requerimento seja concluído e você possa receber, né, os valores que foram cobrados indevidamente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta também, doutora. Mas o prazo é muito relativo, né? Sim. Quanto a isso, o advogado em si não tem muito controle, né? Realmente é algo do sistema. Doutora, por que é que na perícia, ou nas perícias, vamos no plural, por que é que as pessoas tanto reclamam, são insatisfeitas porque os médicos peritos, sempre com causas que a gente observa que as pessoas muitas vezes não têm aquela condição de trabalhar, mas são, eu não sei se a nomenclatura seria reprovada, acho que se são reprovadas na perícia. Por que existe isso? Durante a perícia. Durante né? a perícia. Por que, doutora? Assim, existe, vou falar aqui sobre, no caso de benefício por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença, né? Só mudou a nomenclatura. E a aposentadoria por invalidez, né? Que durante a perícia é avaliado tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez, né? Falando na nomenclatura que a maioria das pessoas vão entender. Aqui é o popular. Pode falar do popular. É o popular. Né? Durante a perícia, nesse caso de benefício por incapacidade, vai ser avaliado a capacidade daquela pessoa de trabalhar ou não, independente da doença. Eu vou dar um exemplo. Eu posso estar com um CA, um câncer. Mas esse CA, ele pode não estar me impedindo de trabalhar. Sim. Então, durante a perícia, se não for reconhecido a sua incapacidade laborativa de trabalhar, independente da doença, o benefício será indeferido. O que o segurado deve demonstrar durante a perícia é a incapacidade laborativa, é a incapacidade de continuar trabalhando. Entende? Para a concessão do benefício por incapacidade temporária. Já no caso de aposentadoria por invalidez, ele tem que comprovar durante a perícia que ele não consegue mais trabalhar em nada. Entendeu? Porque assim, o perito pode entender que o segurado, ele não pode trabalhar, no caso de um trabalhador rural, ele não pode trabalhar na roça, mas ele pode ser movido para um setor administrativo. Sim. Enquanto ele poder ser remanejado para outro setor da empresa, ele vai ser reabilitado para o trabalho, certo? Ele só se aposenta por invalidez quando na perícia fica constatado que ele não tem condições de trabalhar em mais nada. Então, assim, no caso, assim, por que tantos benefícios são negados, né? Em tese, na perícia, não ficou constatado a incapacidade para trabalhar. Doutora Amanda, diga, a senhora pode, se puder, relatar um caso, sem citar nomes, lógico, a senhora não vai nem lembrar do nome da pessoa que estava nesse processo, inusitado. Tem algum? Porque eu observo um juiz, que eu não sei se ele é de Goiás, não lembro de onde ele é, que ele começa a dar risada em alguns casos. Eu acho lindo aquilo. Ele fica perguntando e tem pessoas que realmente você vê a veracidade da informação. Teve algum caso? Estou vendo que a senhora deve ter 18, 19 anos. Tá vendo, Maria? Eita, 18, 19. A pessoa, senhor. 19 anos, bem novinha, tá começando. Não, já começou faz tempo. Começa faz tempo. Agora entrei em contradição. Prodígio. Eita. Sim. Mas teve algum que a senhora pode trazer para cada vez mais extroverter o ambiente e as pessoas em casa também confirmar o que eu disse, que, rapaz, esses dois apresentadores são dois doidos. Levar duas advogadas, mas, gente, como eu disse no começo, vou dizer de novo, aqui é uma visita informal que a gente aqui tá batendo um papo pro popular, batendo um papo para toda a população, para você que tá em casa, que é a razão maior do nosso trabalho. Teve algum caso que a senhora foi, né, lá no INSS ou diante do juiz defender, né, algum cliente que a senhora depois disse, meu Jesus, como é que pode? Tô ali pelo ofício do meu trabalho. Teve, sim. Tem um caso que, no caso, não é benefício por incapacidade temporária. É um BPC Loas, né? Na verdade, o cliente ele não trabalhava de carteira assinada, ele trabalhava de forma informal como pedreiro.
e ele tinha hernia de disco. Então, o único benefício cabível para a gente pedir era um BPC, porque ele não contribuía. E ele passou pela perícia, foi indeferido, nós ajuizamos o processo. E o perito da justiça, ele deu 1 ano e 6 meses de benefício. Sim. Contudo, o BPC, ele exige o impedimento de longo prazo de no mínimo 2 anos. E aquele 1 ano e 6 meses era insuficiente para que ele conseguisse o BPC. Quando saiu o laudo, eu impugnei o laudo, mas para não perder tempo, eu dei outra entrada no INSS. E a perita, ela indeferiu novamente e disse para o meu cliente que ele jamais iria conseguir aquele benefício, porque aquilo ali não era caso de BPC, e sim de auxílio-doença. Contudo, ele não contribuía. E ela disse, mas ele poderia contribuir, porque mesmo não tendo carteira assinada, ele poderia contribuir, né, individualmente com o INSS. Aí eu até tive a oportunidade de conversar, né, com a pessoa que fez a perícia, e eu expliquei a situação. Olha, se trata de uma família com 7 pessoas, o pai, que é o que está doente, não consegue trabalhar, muitas vezes não tem não sabe que é possível contribuir sem estar trabalhando de carteira assinada. E o pouco que pega em dinheiro, né, com a família grande, também não vai lembrar de ir no INSS fazer uma contribuição. Porque muitas vezes é o que falta para comprar o pão dos meninos, né? Exato. O pão de cada dia. E a pessoa que fez a perícia, né, a perícia médica, ela ficou bem pensativa quando eu falei isso, né? Mas já estava indeferido, não tinha o que fazer. Contudo, saiu a sentença do processo na justiça. A juíza fez umas contas desde a época que o meu cliente adoeceu, superou os 2 anos que a gente precisava de impedimento de longo prazo e a sentença foi procedente. Então, eu fiquei muito feliz. É um cliente que eu tenho um apreço. Acho que se ele estiver ouvindo, ele vai saber que foi ele. Porque eu disse a ele, olha, se não der certo aqui, não se preocupe, que a gente volta pro INSS, começa a pagar, eu ajudo você a pagar o seu INSS. Nossa. E quando fizer 1 ano, a gente pede de novo, você com a qualidade de segurado, a gente pede seu benefício por incapacidade temporária. Mas, graças a Deus, não precisou. Né? Isso. Ele está aí recebendo o seu benefício desde 2024, eu acho. Maravilha, bem. E eu fico muito feliz. É uma realização que eu não consigo nem explicar, né? Porque não superou até a expectativa da senhora, não foi ou não? Exatamente, foi, eu não esperava. Porque quando eu saí o laudo, eu já fiquei, nossa, não vai dar certo, vou voltar para o INSS. Mas essa sentença foi procedente. Mas é uma realização que vai além do profissional, é uma realização pessoal de poder ajudar efetivamente uma família que precisa, uma família com 7 pessoas, imagine criar 5 filhos sem poder trabalhar, né? Um pai. É complicado. Celinho, a Abelha, rapaz, minha amiga Abelha, Lourivan, lá no bairro Meus Amores, ele tá dizendo aqui, boa tarde, Jimmy e Celinho, por favor, tire a dúvida com a doutora, isso não seria desvio de função, não? Agora, aonde? Abelha, seja mais... Desvio de função? De função, não... Abelha, seja mais objetivo. Será que é o catador de latinha? Vai catar latinha pra pagar a função. Abelha, seja mais objetivo, pelo amor de Deus. Pega a situação do meu amigo, meu colega. Doutora Maria Medeiros, quando tem, as pessoas costumam... Deixa eu procurar nomenclatura e me ajudem. Quem estudou foi vocês. Quando as pessoas questionam a questão do estupro, né? Que quando acontece um caso de estupro, seja ele principalmente com criança e adolescente, nós ficamos indignados. E aí as pessoas questionam, não era para ter ninguém para defendê-los, defender uma pessoa como essa, era realmente para, se tivesse pena de morte, para pena de morte. Quando é que a gente realmente regala os olhos, abre os olhos e vê que o advogado tem que defender
pela questão do trabalho. Pela ética, né? Pela ética do trabalho. Deixa eu só... Eu não sei se eu fui objetivo, mas me ajuda. Entendemos. Eu vou só relatar aqui uma fala de um professor meu da faculdade, foi no primeiro período. Sim. Que ele não é defendendo, eu sou totalmente contra, né? Eu tô aqui relatando o crime, né? O crime, o ato. Eu não trabalho com criminal e eu particularmente não quero contato com esse tipo de ação. Sim. Certo? A não ser que seja da vítima e não do acusado. Certo. Sim. E o meu professor, ele disse assim, se Satanás viesse do inferno para ser julgado na terra, ele teria direitos. Teria direito a um advogado, tá entendendo? Então, assim, a gente no primeiro período tinha essa mesma visão, Sim. né? Mas aí o professor, no primeiro dia de aula, já chegou com isso, né? Já relatou isso. Já tirou esse preconceito. Exato. O preconceito. Quando a senhora começou, a senhora dizia, eu vou entrar nessa área, mas estuprador, latrocida, Deus me defenda de defender. Era a minha matéria preferida. Só quem viveu sabe, a faculdade como penal é maravilhoso de estudar. É a menina dos olhos de todos os direito penal. Direito penal é maravilhoso. Em casa, eu estou perguntando assim, porque em casa eu tenho certeza que muita gente tá nos ouvindo e assistindo também através do YouTube e através também da Vênus TV e pode estar querendo fazer essa pergunta. Quando é que uma pessoa na família pode ter a certeza que vai precisar de um advogado caso surja um caso de estupro, sendo que o estuprador é da família dele? Quando é, doutora Maria? Meu Deus. Complicou, hein? Refaça isso. Isso é um tema muito sensível, né, Jimmy? É. Refaça a sua pergunta aí, Jimmy. A doutora Amanda, ela disse que quando começou, ela tinha tinha dúvida, mas amava, mas depois foi pro previdenciário porque ela não se vê, né, defendendo o estuprador, mas sim a vítima. Sim. Né? Em um caso de uma família, quando é que a pessoa que está em casa agora vai despertar a ter a certeza de que um dia pode precisar, eu acredito que eu tô dele, né? Como vítima. Como vítima. Pode. Não, como vítima não, como o estuprador. O estuprador. Sim. Se ele cometer, ele vai precisar, né? Vai. Vai precisar. Então, na família agora, o que é que a senhora diria? Para a família. Valorize o advogado. Porque todo mundo um dia vai precisar de um advogado. Independente da área que for, todo ser humano. Esse é o nosso papel. Então, é defender. Então, nós somos auxiliares da justiça. Nós estamos ali no mesmo patamar, digamos assim, de juiz, de promotor. Então, nós estamos para auxiliar a justiça. Defender vítima ou o autor do crime, mas nós estamos ali para cumprir o nosso papel social, nossa função social de resguardar direitos, independente de ser da vítima, que precisa ter um acompanhamento. Eu também não atuo nessa área, estou com a doutora Amanda. Amava criminal, amo, na verdade. O direito penal, ele é muito gostoso de estudar. Na minha antiga função, eu amava, porque eu estava de um outro lado. Então, quando você sentencia, digamos assim, né, minuta sentenças, decisões no direito criminal, é muito gostoso também. Mas como advogada, eu já não me sinto tão confortável de estar. Nós temos colegas que atuam e quando alguém procura a gente, nós fazemos esse encaminhamento. Mas não atuamos. Até então, a gente não tem esse desejo. Mas todo mundo vai precisar em algum momento. Espero que não precise, né? Mas... tem direitos, né? Então, a deixa que a doutora Maria deixou pra mim, deixa eu ver. Eu fiz a pergunta, eu tô igual a Faustão. Eu tô fazendo a pergunta e a resposta. Se eu tiver... Mas, gente, eu não estudei. Quem estudou foi Célio Moura, 3 anos, 3 períodos, né? Eu nunca estudei, mas a resposta seria... Você vai saber se precisa ou não no dia que acontecer um caso na sua família. Na sua família. Exatamente. Não como vítima, mas como acusado. Aí você vai saber que realmente você precisa de um advogado para defender um parente seu. Eu tô certo, doutora Amanda? Eu tô entendendo. Entendeu, Porque muitas vezes a gente julga
o papel do advogado. Do advogado, mas se acontecesse na sua família, você gostaria que tivesse um advogado alguém para defender. Eu fui bem eu entendi. Agora, pronto. Era essa dúvida que eu tinha, que eu ficava perguntando e, assim, todo ser humano tem direito à defesa. Todo ser humano. Isso é um direito constitucional. Eu vendo algumas reportagens, inclusive, teve celas que tinha 2 pessoas e uma delas amanhecia, era assassinado. E o cadeado estava fechado da cela. E aí, quando o advogado chegou, que perguntou a ele, ele disse... Aí ele, sem antes de responder, ele disse, estão lhe acusando. Então você é acusado. E claro que assim, no direito não é assim, é acusado. Você não pode chegar, nem um delegado, né, ninguém pode chegar e dizer, você matou. Não. Pode ter todas as provas. Isso. Mas você só é considerado culpado depois de uma sentença penal, condenatória, transitada em julgado. É muita coisa até você ser considerado culpado. Rapaz, quem tá ligando pra mim agora é Túlio. Túlio, Manda mensagem aí, Túlio. Manda. Eu acho que ele mandou aqui. Túlio César, gente boa, da melhor qualidade. Jimmy, diga a minha ex-aluna, doutora Maria, competentíssima advogada, que eu estou mandando um abraço e sucesso sempre. Obrigada, Túlio. Um abraço, meu amigo. Ele tá chateado, né? Você tá chateado. Vocês fizeram com ele? Não, nós não. Sim, o Vasco. Nós não. Fluminense é Rapaz, Fluminense. Deu 3-2 ontem. De virada. Ei, meu amigo Túlio. O Vasco ganhou de virada. Era pra ser um insulto, viu? Aí, né, não, eu sou São Paulina, roxa. Que perdeu também. E perdeu a liderança. Mas então, aqui... só no saldo de gol. Depende quais você quer saber. Não, mas perdeu a liderança. Então, perdeu a liderança. Mas vamos voltar esse final de semana. Um abraço, meu amigo Túlio César. Túlio, que é tricolor, né, das Laranjeiras, né, torce pela equipe do Fluminense. Também, assim como o Sérgio Abreu, né, que também torce pelo Fluminense. Sérgio Luiz também, ex-presidente da CDL. Ele ali é São Paulino. É tricolor São Paulino, São Paulino, o Sérgio Luiz. Você tá falando Não, do Túlio César, que é tricolor também. Tá falando de São Paulo. Tricolor tem vários. Olha, tricolor tem o Fortaleza, é o Bahia, é o Fluminense. São tudo 3 cores. E o Sérgio Luiz é São Paulino. 3 vezes mundial só tem um. Tenha calma, Calma, tenha calma. Meus queridos, aqui é um papo informal, né? Nós vamos ter agora a farmácia de plantão, né, Celinho? Temos um bloco de apoio cultural, mas agradecer a vocês. Eu tenho certeza que muitas oportunidades virão para que vocês venham aqui nos palacetes de comunicação e tirar dúvidas. Gente, eu e Celinho, a gente não é doido, a gente não é louco. Mas foi um papo informal, viu? Só pela dinâmica da conversa aqui, que foi esclarecedora e também bem descontraída também, né? Acredito que as 2 doutoras aí, né, se empolgaram também no bate-papo também, né? Que deram risada aqui até umas horas também. É bom estar perto de gente boa, né? É bom. Graças a Deus, rapaz, a gente somos do bem. E meu amigo Abelha tá dizendo, na maioria das vezes, só toma uma decisão após um breve papo com um advogado ou com uma advogada. Tem que ser assim, porque, meu amigo Abelha, quem estudou e acabou-se então para nos defender. Então, é você, é eu, é Celinho. Tá com algum perrengue, algum problema, procure um advogado de sua confiança. De sua confiança, né? O advogado, deixa eu fazer uma pergunta. Vai para as 2 agora, para a gente encerrar e depois ir para a farmácia de plantão e também para o resultado de esporte. Hoje a gente mudou todo o cronograma. Foi pego de surpresa. Pego de surpresa, Mas não ia deixar de ter um momento com 2 advogados lá ao mesmo tempo, né? 2 áreas distintas, né? Distintas aí, então muito bacana, né? Previdenciária, doutora Amanda, e a senhora, doutora Eu estou Maria? muito no cível, mas... É tudo. Quando precisar. Criminalista, não? Não. Só não criminalista. Aí a gente tem parceria com outro amigo, outro colega de total confiança e a gente encaminha para ele. Em alguns momentos, as senhoras, doutoras, agiram ou pensaram em agir por emoção, dependendo da situação, ou ainda não chegou... ainda não passou por uma situação como essa? Jimmy, assim, eu vou falar sobre um caso rápido, né, sem dizer nome, obviamente, mas assim, que era alguém da minha família. Houve uma denúncia contra ela, injustamente, relacionada à função dela, e aí é algo que mexia comigo, né, porque eu conhecendo, sei da conduta dela como profissional,
de acolhimento, de atendimento. Então, assim, conhecendo a pessoa, a gente sente. Mas quando a gente entra no ringue, a gente precisa, de certa forma, deixar o nosso emocional um pouco de lado. Então, a gente precisa de uma atuação realmente técnica, por mais que em algum momento seja difícil. Tinha hora que na audiência eu tinha vontade de dizer, não foi assim, eu sei que não foi. Mas a gente precisa entender e saber, né, e ter uma postura realmente técnica para deixar um pouco a emoção. Às vezes não é fácil, às vezes a gente se envolve emocionalmente com o cliente, né? E assim, eu creio que no previdenciário, como a Amanda falou aqui, essa situação que ajudou o cliente, você vê alguém que está precisando realmente, é a única fonte de renda, digamos assim, que ele vai ter a possibilidade, só tem essa possibilidade, não tem outra. Então, a gente se emociona, a gente sente a dor e é bom que sinta. Aí age pela emoção. É bom que sinta. Mas, em regra, a gente tem que ter uma atuação realmente técnica. Mas nosso atendimento é de acolhimento, é de empatia, de cuidado, é de amor. A gente tenta trazer eu tenho formação em conciliação, mediação, justiça restaurativa, comunicação não violenta, todos feitos pela CNJ. Então, eu tento meio que trazer toda essa estrutura que eu tenho, né, das técnicas, eu tento aplicar isso nos divórcios, por exemplo. Em regra, os meus sai conciliação, evita todo um desgaste, porque é um desgaste, grande, não grande. Só para os... Se tiver filhos, principalmente. Então, assim, a gente tenta depositar tudo isso nos nossos atendimentos, né? De acolhimento, de empatia, de cuidado, de amor. Mas, na hora do vamos ver, a gente tem que ser técnica. Quem tá aqui, ó, é Marquinhos Historiador. Ele diz aqui, boa tarde, quero aqui mandar um abraço para essas meninas competentes, doutora Amanda e também doutora Maria Medeiros. Marquinhos, show de bola. Um abraço, Beijo, Marquinhos. Gente, deixa eu pedir desculpa aqui em uma coisa. Nós temos aqui várias câmeras, mas eu quebrei. Eu sem querer, rapaz, bati numa câmera aqui e quebrei, por isso que a gente tá tendo uma certa demora de virar de um lado pro outro, mas Vênus Telecom, tenha certeza que amanhã, pode ter certeza que eu vou comprar e vou pagar. Eu bati numa câmera aqui, quebrei, por isso que a gente tá mexendo de um lado pro outro. Sem querer, quando eu cheguei aqui, fui pegar minha garrafinha com água e quebrei a câmera. Mas nervoso porque você vinha. Não, quando eu abri a porta aqui, que eu vi essas duas, com todo respeito, essas duas monstras, né, do direito. Rapaz, eu chego a tremer nas bases, mas tá dando certo. Ai, Deus. Doutora Amanda, a senhora já sentiu assim, em algum momento, ficou com aquela sensação de que, meu Deus, eu podia ter ajudado tanto, eu posso ajudar essa pessoa, o que é que eu posso fazer mais? Mas infelizmente eu só posso ir até aqui, principalmente no previdenciário, porque chegam pessoas que não conseguem nem colocar o pé no chão. A gente não sabe se quando, a gente vê alguns vídeos, né, de mundo afora, se quando desce ali do INSS, se essa pessoa não vai jogar bola. Mas você não viu o depois? Ou eu podia ter ajudado, mas infelizmente foi negado porque o perito negou. Em algum momento a senhora já ficou sensibilizada, emocionada com uma situação dessa? Sempre. Sempre a gente sabe que na nossa profissão nem tudo é sucesso, nem tudo é deferimento, procedência, né? Nós temos os casos que infelizmente nós perdemos e que não depende só da gente. Sim. Né? Não depende só do nosso trabalho. Se dependesse, né? Tava tudo ótimo. Mas eu não sinto tanto essa culpa porque eu tento o máximo dar o meu melhor. Né? Mas como a senhora disse, não depende. Não depende exatamente. Meus clientes, eles não vão para perícia sem orientação, para nenhum tipo de perícia, nem no INSS, nem na justiça. Eles sempre passam por orientação por mim. E outro detalhe, né? Negando e eu voltando atrás. Já aconteceu nega e eu volto de novo. Já aconteceu da senhora ir numa perícia? Até conseguir, a gente beneficia, a gente não tenta pra conseguir, a gente tenta até conseguir. Certo. Até conseguir. Mas vamos aqui, já aconteceu da senhora chegar com um cliente, né? A senhora foi me acompanhando, Jimmy, passou tudo que eu deveria dizer e fazer, e quando chegou lá eu comecei a ir pro outro lado e a senhora olhar e dizer, eu lhe mato quando sair daqui. Ah, meu Deus do céu, já aconteceu? Não, nunca aconteceu não. Geralmente geralmente dá certo. Porque as pessoas que procuraram a senhora, graças a Deus, foram com a verdade. Isso. Né? Direis a verdade. É importante. Direis a verdade e a verdade vos
Ajudará, no caso. E ajudará. Inclusive, eu fiz uma audiência de um aposentado de trabalhador rural que foi assim... Quando ele começa, ele fala muito, esse cliente. Aí eu disse, olha, fala o necessário, fale o que o juiz perguntar, não prolongue. Sim, porque fala muito. Porque ele fala muito. Aí teve um momento que ele começou a falar que trabalhou como servente. Eu, ai meu Deus, socorro. Eu vou se perdendo aí nas conversas. Meu Jesus. Como é que eu... Ainda bem que ele mesmo corrigiu. Mas realmente é verdade, né? Ele trabalhou um período que não estava desempregado, aí depois voltou a trabalhar nas empresas rurais e foi tudo certo. Doutoras, a gente já está chegando já no final, ainda tem alguns minutos, mas deixa as suas considerações finais e os telefones de contato para quem, né, caso queira entrar em contato com as senhoras, né? Então, doutora Maria, por favor, a senhora primeiro aí de suas considerações finais, deixa o telefone de contato, né? E depois, na sequência, já a doutora Amanda. Bom, minhas considerações finais, primeiramente, agradecer a vocês, né, por sempre nos acolher. A gente que agradece. Sempre estar disponível para mim e agora para a Amanda também. Sim, vai até o fim, já disse a ela. Começou, agora é até o fim. É sim. Promessa sem jeito. Promessa sem jeito. Ela disse que depois que eu cheguei, ela nunca mais parou para conversar, Pra fofocar no escritório, agora é só trabalhar. Meu Deus do céu. Só trabalhar. E a pausa do café com fofoca, agora não tem mais. Não tem mais, Só trabalho e trabalho. Mas é isso, gente, é agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, né, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui. A vocês por serem sempre acolhedores, amorosos, empáticos comigo e com os meus. E agradecer aos ouvintes, pelo que Jim falou, tem muita gente nos acompanhando. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Estamos aqui à inteira disposição. E como a Amanda já falou, nosso escritório fica lá no Centro Jurídico Empresarial. E qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato conosco ou procurem um advogado da confiança de vocês. Nós temos muitos advogados bons na nossa cidade, graças a Deus. E o telefone para contato, o meu é o 999950467 e estamos à inteira disposição. Não terminamos o mês o ano, o século das mulheres, né? Mas dia 8 vivenciamos o Dia Internacional das Mulheres. Uma mensagem. As mulheres mulher é a figura apoteótica que Deus criou. É sim. Né? Aquela frase que o povo diz, as mulheres vão dominar o mundo, isso é verdade. Eu sou fã das mulheres, eu amo, eu defendo, eu cuido delas com muito carinho, com muito amor, porque nós temos uma missão muito grande, de ensinar, de cuidar, de amar pessoas. Então, a mensagem que eu deixo para as mulheres é: se conheçam, se amem, lutem pelos direitos de vocês, sejam excelentes em tudo que vocês se propuserem a fazer, né? E contem sempre com outras mulheres. A gente fala muito em sororidade, mas em alguns momentos, no vamos ver, a gente esquece realmente de segurar na mão da mulher e dizer vamos. Então, que eu possa ser essa mulher e quem está aí do outro lado que possa ser também essa mulher, de segurar na mão da outra, levantar e dizer vamos. Nós estamos observando também muitos casos de feminicídio. Se atribui-se a quê, doutora, no ponto de vista da senhora? Olha, Jimmy, a gente tá numa decadência moral absurda, infelizmente. A nossa sociedade, a gente gosta de dizer que não existe mais homens como antigamente. Mas as mulheres, elas têm conquistado o espaço delas. E sim, todo ser humano nasceu para um propósito. A gente precisa entender isso. Não é o propósito, não é você que nasceu. Deixa eu tentar explicar. O propósito, ele foi feito para você. Então, você já nasceu para esse propósito. Então, todo mundo vai precisar cumprir alguma missão, alguma coisa na vida. E as mulheres, elas têm se destacado muito, porque a mulher, ela tem uma... é multifacetada. Lá em casa eu brinco, porque eu digo, meu filho, atenda aí um telefone. Aí, se ele tiver mexendo numa panela, ele para de mexer a panela, vai atender o telefone e ele deixa a panela queimando. E a gente não, a gente atende um telefone, a gente mexe uma panela, a gente vai, menino, sai daí, fulano faz isso. Então, assim, a mulher, ela é multifacetada e ela tem se destacado. Por quê? Porque ela se propõe, tudo aquilo que ela se propõe a fazer em regra, né?
ela faz muito bem feito, e isso é muito bom, e os homens precisam ver isso como algo muito positivo. Nós somos o quê? Auxiliadoras, ajudadoras. Então, eu, graças a Deus, tenho um marido que me apoia muito, que quer me ver crescer profissionalmente, sempre apoiou. E depois que eu decidi realmente entrar na advocacia, o apoio dele se tornou ainda maior. Porque eu digo que ele confia mais em mim do que eu mesma. Então, assim, ele me empurra. E é muito importante a gente ter um companheiro, né, que nos incentiva, que nos apoia, que olha pra você e vê que você tem um potencial e que você tem que exalar esse potencial. Só que tem homens, infelizmente, que não se acostuma ou que não... É como se sentisse menor pelo fato da mulher estar se destacando. E isso é muito triste, Jimmy, de verdade, porque eu acho que a mulher, ela merece. Vamos esperar dias melhores, né? Precisamos fazer um tratamento em alguns homens, né? Mas as mulheres também precisam conhecer a sua verdadeira identidade, saber quem elas são, para que elas nasceram, para não se sujeitar também a certas coisas. Sim. Né? Então, assim, qualquer indício de violência, e a violência ela não é só física, ela é todo um contexto, ela é moral, ela é emocional, ela é mental. Então, assim, patrimonial, qualquer indício, se tiver uma rede de apoio, que é outro problema, né? Quando a mulher não tem uma rede de apoio, é realmente sair, buscar, porque eu digo muito que a medida protetiva em si, ela não vai fazer com que o homem não mate a mulher, não vai. Não então, resolve. Não resolve, infelizmente, seria bom que resolvesse. Mas procura alguém da sua confiança, que possa te ajudar, que possa te proteger. Mas deixem as mulheres, meu povo, deixem as mulheres viverem em paz, construir a vida delas, cuidar do menino dela, pelo amor de Deus. É uma coisa assim que deixa a gente muito triste. Como mulher, como ser humano, me deixa muito triste. Doutora Amanda Vieira, suas considerações finais, já estamos no limite do tempo. Celinho, olha a câmera, tá mais ok? Mais um pouco. Mais um pouco? Aí. Rapaz, quebrei a câmera, mas doutora, com a satisfação. Eu digo com duas pessoas aqui em Açu que o sobrenome é simpatia. Uma é a vice-prefeita de Açu, né, doutora Isabela Moraes, que é uma simpatia em pessoa. A outra, que eu chamo de simpatia também, é a secretária de comunicação, Leane Fonseca. E a outra, agora considero também a senhora e também a doutora Maria, que eu tenho, para terminar, eu vou dizer até um aqui com ela, peraí. Mas obrigado, doutora. E a gente espera que a senhora venha várias vezes aqui nos Palacetes de Comunicação da 89. Eu gostaria de agradecer, né, por esse momento improvisado, né, que a gente não veio aqui. Não esperava, mas foi muito bom esse momento, a gente pôde tirar dúvidas, podemos nos divertir também, sim, né, muitas risadas. E é isso, né, eu agradeço a audiência, qualquer dúvida estamos aqui à disposição. Meu telefone para contato é 9628-0232. Repita de novo. 9628-0232. Qualquer coisa, pessoal, só entrar na live depois de encerrar o programa e ir lá procurar, lá no finalzinho do programa, vai lá no final. Aí você pega o telefone da doutora. Doutora Maria, o empresarial, onde as senhoras estão, né, atendendo os clientes, fica ali próximo à Casa Lotérica, de frente à Praça do Rosário? Não. Da UERN. Da UERN. Da Na Sinhazinha Vanderlei. É. Na Sinhazinha Vanderlei. Na certo, praça. Certo. Na praça João Leônidas de Medeiros. Certo. Porque tem dois empresarial e por um momento aqui eu dei uma vacilada de informação. O nosso mas é Centro Jurídico Empresarial. Jurídico Empresarial, show. Pronto, ali próximo à Praça da Faculdade. Celinho, meu amigo. Vamos nessa. Hoje temos Flamengo e Remo. Essa partida vai acontecer às 20 horas, daqui a pouco, 8 horas da noite. A transmissão vai ser do canal Premiere. A América empatou ontem com o ABC. Primeiro jogo, né, da grande final. O segundo jogo vai ser no próximo sábado, a partir das 16 horas. E nós vamos trazer mais informações amanhã. E amanhã nós temos... Doutor Érico Alves, vereador, atuante do município de Açu, batendo um papo agradável e prestando conta do seu mandato. Show de bola. O sorteio da Conmebol Libertadores e também da Sul-Americana acontece hoje, viu? Hoje, se vocês quiserem acompanhar, a partir das 20 horas, no Paramount+, Disney+, e também ESPN. E Messi, Lionel Messi, hoje marcou os seus
o gol 900, né, na sua carreira, em 1.142 jogos. Fiquem agora com o programa Vale em Foco com Jerusa de Saleitão. Tchau, tchau, beijão. Beijão, um abraço à minha esposa Leila Raquel, que eu chamo carinhosamente de Vidinha, e meu filho João Luquinhas. Beijão, tchau, tchau. E não esqueçam que sempre nós nos encontraremos pelos caminhos da vida. Quer comprar descartáveis? Vá lá na 3L. Procure o meu amigo Lauro, fica ali pertinho do Coité, fica ali pertinho também do supermercado 10 de abril. Tchau, tchau, eu já fui. Tchau, pessoal, até amanhã. Tchau, tchau. Melhor música. 89 FM. Acabamos de apresentar programa Música, Notícias e Você. Na apresentação de Jimmy Carter, Celinho Moura. Até lá. Verde Vale 89 FM. Você tem a trilha sonora da sua vida.